Olá, hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula do nosso curso de passe. Depois de duas aulas longas, hoje teremos uma aula mais curta. Na última aula, o conteúdo foi bastante material para estudar, e a aula de hoje é uma aula mais curta. No entanto, a gente já vai ter que entrar também no estudo do material da aula quarta, que tem bastante conteúdo, que é a aula que trata de espírito e perispírito. Primeiramente, a gente tinha que ter estudado os fluidos para poder entender bem espírito e perispírito. Essa continuidade da aula de hoje é sobre o corpo humano, ela não é tão relacionada assim com os conteúdos que a gente estava acostumado, mas é importantíssimo o que será abordado hoje. Essa não é uma aula de anatomia, nem de uma faculdade que estuda esses assuntos, nem também de um professor de ciências lá do ensino médio, biologia. É só para a gente revisar quais são os sistemas que compõem o corpo humano e eu vou dizer principalmente o motivo que nós vamos estudar isso. Então, na primeira aula foi definido o que era o passe espírita, e o passe espírita é um passe misto, né? Denomina-se passe, é uma prática espírita de transmissão dos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano espiritual. Transmissão dos fluidos. Nós já temos condições de compreender essa fase, né? Porque a semana passada a gente estudou como que se dá a transmissão dos fluidos. Segunda aula, aprendemos como os fluidos são transmitidos. Como que os fluidos são manipulados pelos espíritos e por nós, que também somos espíritos. Podemos dirigi-los, que seria grumelar, dispersar ou conduzir. A gente pode combinar fluidos diferentes entre si. A gente pode conferir outras propriedades, ou seja, modificá-los. E essas transformações e combinações, elas podem ser consciente ou inconsciente. Mesmo que um espírito encarnado não queira, talvez inconscientemente ele está modificando, conferindo outra propriedade aos fluidos que estão próximos de si, na sua casa. Não sei se vocês já ouviram falar que a inveja é um tipo de magia. Por quê? Esse sentimento está transformando os fluidos próximos de si, ou até mesmo é ruim quando direcionado a uma pessoa. Pode ser feito inconscientemente ou conscientemente. Espíritos superiores, eles plasmam com mais liberdade porque têm conhecimento, né? Uma capacidade, vontade, um pensamento mais puro, portanto, a produção deles é superior. Consta-se na literatura espírita que nós que estamos encarnados aqui na Terra tem até um atraso entre o que nós pensamos e o que vem se tornar realidade, porque devido à nossa natureza de pensamentos, poderíamos até explodir o planeta. Então tem uma certa proteção da nossa pineal, uma coisa interessante para se buscar. Espíritos inferiores plasmam automaticamente uma capacidade, né, inferior, uma produção inferior, capacidade fraca de manipular os fluidos. Entendemos a primeira parte, definição do passe espírita, de acordo com Kardec, a aula passada, já permitiu a gente compreender bem isso. Voltaremos em outras aulas. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. A importância, né, da prece do magnetizador durante o passe para que o concurso dos espíritos ocorra, e venha imprimir as qualidades que o fluido humano necessita. No caso, está dizendo a palavra carece. Para que se imprime essas qualidades que ele carece, precisamos conhecer o corpo humano para que o passista, né, faça um apelo, ou uma prece, na verdade, de uma forma mais adequada. Se você já está estudando um assunto, você tem mais conhecimento, e uma pessoa relatou que tem uma dor no coração,
pode ser que está tendo um distúrbio ali. E aí você pode fazer uma prece mais direcionada para problemas de coração. E até mesmo imaginar enviando uma luz verde. No nosso centro espírita é muito comum alguns médios verem cores, ou até mesmo serem instruídos a direcionar, através do pensamento, cores para os espíritos que estão sendo atendidos, ou espíritos encarnados. Fica uma curiosidade para vocês aí. Luz verde associada ao coração, por quê? Aqui nós temos um material que mostra os centros vitais, que serão objetos específicos de uma aula. Os principais são 7, tem uma numeração aí, nomes básicos, genésicos, esplênico, gástrico, cardíaco, laríngeo, cerebral, frontal, coronário. Tem algumas corzinhas. No livro Obras Póstumas, Kardec aborda bastante a questão de médios visualizando as cores, ele ficou intrigado com esse negócio das cores também. Nós vamos estudar na aula de centros vitais, nós vamos estudar na aula das doenças. Então, os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor por si próprio pode ter efeito nocivo sobre o funcionamento dos centros vitais. Cada centro vital está ligado a um conjunto de órgãos, refletindo nesse órgão a falta ou excesso de energia. Assim, conforme o tipo de sentimento ou atitude que assumimos, interferimos mais diretamente numa determinada centro vital e, por consequência, no conjunto de órgãos, né? Quem quiser ler mais na Gênesis sobre como os milagres aconteceram, tem aquela situação da mulher que tinha um fluxo de sangue, que tocou em Jesus, quando Jesus falou assim: alguém me tocou porque de mim saiu virtude, na verdade tinha saído fluido dele. Nós temos uma situação também de um corcunda que dizia que estava endemoniado, e na verdade, quando foi feita a desobsessão, ele volta à postura normal. Isso é objeto de estudo lá na Gênesis e alguns números da revista Espírita. Quem tiver curiosidade, é um bom material para se estudar, para se ler. E também já começa a pensar um pouquinho. 7 centros vitais. No livro dos Espíritos ele chamou isso de poros espirituais. Cores. Depois nós vamos ver aqui no livro Obras Próximas e também algumas partes das revistas espíritas tem uma questão sobre vendo, cores. Aulas para frente. Quais que são os sistemas que o corpo humano tem? O sistema digestivo, onde, lógico, né, os principais órgãos são o fígado, estômago, pâncreas, os intestinos, boca. Esse sistema digestivo ele é muito direcionado com um centro vital chamado gástrico, né? E ele tem uma cor amarela. Aqueles que veem uma cor amarela relacionada a esse sistema gástrico. Só fim de curiosidade. Quais são os problemas que a gente pode ter relacionado ao sistema digestivo? Vômito, gastrite, úlceras, cólicas intestinais, diarreia, prisão de ventre, entre outros. Está relacionado a um mau funcionamento desse centro vital, né? Fora as características nossas aqui mesmo. Sistema respiratório. O principal órgão do sistema respiratório é o pulmão. E ainda temos, né, cavidade nasal, faringe, diafragma, traqueia, que conduz o ar. Quais são os principais problemas relacionados ao sistema respiratório? Bronquites, faringites, broncopneumonia, asma, sem prejuízo a outras doenças que a gente pode ter nesses sistemas. Sistema urinário. O sistema urinário composto principalmente pela bexiga, pelo rim, pela uretra, próstata. Em relação a esse sistema urinário, ele está muito associado com um centro vital chamado esplênico, que tem a cor laranja.
Quais são os problemas que nós podemos enfrentar no sistema urinário? Infecções, cálculos, né, popular, pedra nos rins, doença nos rins. E em relação ao sistema circulatório? O sistema circulatório principalmente composto pelo coração, veias e artérias. Esse sistema está associado com um centro vital que é chamado de cardíaco, cardíaco de coração mesmo, e cuja cor dele é verde. Quais são os principais problemas que a gente pode ter relacionados ao sistema circulatório? As diversas doenças do coração, veias e artérias. São inúmeras, na verdade, né? Temos o sistema nervoso. O sistema nervoso, o principal órgão é o cérebro. E a distribuição de nervos no corpo como um todo, em torno da coluna. Tem mais de um centro vital associado ao sistema nervoso, que coordena tudo, né? Mas geralmente é relacionado ao coronário, que é o nosso principal centro vital. Na verdade, não existe relevância maior entre um e outro, não. Mas por estar no topo da cabeça, a gente acaba imaginando ser o principal. Todas as doenças no cérebro, cerebelo e nervos, as várias doenças relacionadas à parte de sanidade mental que é vinculada ao cérebro, né? E várias outras relacionadas à parte dos nervos, de locomoção, que é diretamente coordenado pelo sistema nervoso. Sistema endócrino, composto por diversas glândulas importantíssimas, que produzem hormônios ou outras substâncias importantes para regular o nosso organismo. Entre elas encontra-se a glândula pineal, que é muito associada com a mediunidade, e também é associada a um dos nossos centros vitais. E quais são os principais problemas que a gente pode ter relacionado ao sistema endócrino? Cada glândula ela pode apresentar um problema específico, uma dificuldade de funcionamento específico. Nós temos os diversos distúrbios causados por problemas na produção hormonal, né? Às vezes você tem um problema na produção de ovário do testículo, vai estar relacionado à reprodução, mas a gente pode ter outros problemas relacionados a essas glândulas do sistema endócrino. Os sistemas do corpo humano basicamente são esses. Não é nosso objetivo fazer uma revisão de biologia lá do antigo sétima, oitava série, que passa o ano todo estudando isso, ou de uma faculdade, apenas para que compreendessem, principalmente, isso daqui que eu estou voltando no slide. Nós temos centros vitais. Esses centros vitais estão associados com os sistemas do nosso corpo humano. E a gente voltará a estudar isso. Qual que será a nossa próxima aula? A nossa próxima aula será sobre espírito e perispírito. Ela é mais longa, assim como de fluidos, e tem uma literatura muito vasta. Aliás, tem até livros específicos tratando sobre isso. Porém, vamos nos ater ao livro básico, os principais, dos Espíritos, no livro que é o Espiritismo, capítulo 2, Noções Elementares de Espiritismo dos Espíritos, item 1 a 18. Uma boa oportunidade para retornar a esse livro, que é o Espiritismo, dos Espíritos e Perispíritos. O livro dos Espíritos, no capítulo 1, perguntas de 93 a 95 e a 257. Um ensaio sobre perispírito, publicado na Revista Espírita de 1861. Ditados espontâneos sobre o perispírito. A ação do espírito sobre a matéria. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria, itens 52 a 59.
Formação e propriedade do perispírito. A Gênese, capítulo 14, item 1 a 12. E o verbete perispírito, no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Durante essa semana, para a gente estudar espírito e perispírito, vamos pegar 6 obras básicas da codificação, as principais, dar uma manuseada, né? Sempre que a gente vai consultar uma coisa para um estudo específico, a gente acaba aproveitando para olhar outras. Voltar lá no Livro dos Espíritos, Revista Espírita, Livro dos Médios, a Gênese. Essa semana é uma ótima oportunidade para voltar no livro que é o Espiritismo. Às vezes, a pessoa que frequenta o centro espírita, quando lê esse livrinho, vale por muitas palestras. E ele começa a compreender melhor os cursos que faz também. Uma ótima oportunidade para a gente ler o livro que foi traduzido por Carvalho Schutter, né, para o português, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas, de Allan Kardec. Até uma versão prévia do Livro dos Médiuns. Espero que vocês, ao longo da semana, aproveitem essa literatura. Lembrando que a doutrina espírita foi abordada lá na primeira aula, ela tem um tríplice aspecto. A filosofia faz a indagação, né, de onde viemos, quem somos e para onde vamos. A ciência explica de onde a gente veio, quem que nós somos e para onde estamos indo. A moral transforma. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Aspecto ciência do Espiritismo ocupa-se essencialmente de explicar os fenômenos espíritas e seu fenômeno produzido por espírito. É positivo e experimental como a ciência do mundo. Espiritismo e filosofia. O Espiritismo é uma doutrina essencialmente filosófica. Analisando a natureza humana, algumas questões vêm atravessando séculos e civilizações. Espiritismo e religião, desta forma, o Espiritismo estimula o homem à prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do próximo. Sendo assim, o Espiritismo trabalha na moral que transforma e eleva o ser. Nós teremos uma aula sobre o passista. Essa aula será depois que estudamos como melhorar nossas capacidades irradiantes. Nessa aula do passista em si, será discutido como o passista pode praticar principalmente esse último aspecto aí, a religião. Muito obrigado e links para a literatura sugerida para a quarta aula será colocado aqui embaixo desse vídeo.